política, as coisas que eu penso, porque para mim essa é uma missão jornalística também. Ser justo com as pessoas e que cada um faça o seu julgamento. Você tem a impressão que o advento, do Casemiro, o fenômeno que é o Casemiro, o Casé, porque é curioso, cara, o Vasco é a quarta, se não me engano, maior torcida do Brasil, quarta ou quinta, né? Essas pesquisas sempre variam entre Palmeiras e São Paulo e Vasco, ocupando a quarta, quinta colocação, São Paulo em terceiro ali. E o Casemiro é um fenômeno, né? O Casemiro é um cara absolutamente popular, que todo mundo acompanha, e ele é muito Vasco, muito vascaíno e tal. Primeiro eu queria perguntar se você acompanha o Casé, se você acompanha o Casemiro, e se você acha que ele vai ter uma importância, sobretudo para essa geração que viu o Vasco ser rebaixado 4 vezes, o Vasco com gestões e elencos que não são compatíveis com a história. Eu, como São Paulino, cara, o que o Vasco bateu no São Paulo, cara. Eu lembro eu crescendo nos anos 2000, no Rio São Paulo, aqui o Morumbi lotado 3-1 Vasco. O Vasco batia no São Paulo 7-1 lá. Brasileiro. 7-1, exatamente. Rogerão expulso, Alencar, obrigado Alencar pelos 7 gols que você tomou. Terrível. Deve ser por isso que o nosso amigo Arnaldo tem uma bronca com o Romário. Pode ser. O Romário, aquele jogo foi caixa. O Romário que... Não sei quem foi mais impiedoso com o São Paulo aquele dia. Se foi o Romário ou se foi o Simon, expulsando o Rogério. Obrigado. Simon companheiro. Companheiro. Boa gente. Mas é louco porque na infância, cara, eu tinha uma ligação com o São Paulo. É mesmo? Porque eu tenho várias fotos de infância com camisa do São Paulo. Aquela camisa tricolor. Eu tinha a camisa do Zete. E aí todo mundo... Às vezes, acho que eu cheguei a postar uma vez uma foto dessas. Nossa, você era São Paulino? Pô, em Minas. Sempre fui Vasco, mas eu admirava o São Paulo. De época do Telê, de Raí, Timaço, Miller. E o São Paulo era o time da época. Como muita gente agora, quem pegou essa fase... Palmeiras, de Flamengo, mesmo quem não é torcedor, você parava pra jogar. E, São Paulo achava foda e pedia pro meu pai, eu quero camisa do Vasco, mas se tiver do São Paulo, pode ser. Que legal, que honra, hein? Que honra. Então, essa ligação ali tem um carinho, assim, por ser um segundo time da infância, digamos assim. Pô, que máximo, eu não sabia disso. Mas... o Casé, eu acompanho, o cara legal. Eu compartilho de uma visão que ele tem que é radical, mas ele tá 100% com razão. Cara, se o pai é vascaíno, a mãe é vascaína e o filho não torce pro Vasco, cara, falha de criação. Falha de criação, não tem como. Eu tenho um primo e uma prima, os dois vascaínos, e o filho chegou lá, ele metendo o Gabigol. Não. Vocês estão loucos? Estão loucos. Aí cheguei lá, Miguel, que negócio é esse? Você flamenguista? Família inteira Vasco? Você vai trair sua família? Não. Joguei pesado. Tem 3 anos, moleque, mas... Não, você tá de sacanagem? Você sabia que no estádio do Vasco, todo mundo que vai lá em São Januário ganha picolé de graça? Quando você for lá em São Januário, você vai ter um picolé, argumentos compatíveis, tudo que você quiser. Aí, mandei uniforme pra ele. Aí agora parece que ele não... Mas ainda continua bandeando pro lado do Flamengo. Mas fala de criação. Falo com eles. Não pode. Cara, e é uma coisa louca. Você falou do Casé, da influência nas novas gerações. Claro que tem um peso, youtuber, o cara tem um alcance como influenciador, mas a torcida do Vasco é um fenômeno, cara. Você pega aí, a gente tá falando de gente que não viu essa fase do Vasco. Ficou para trás. O Vasco teve ali um hiato 2011, 2012, campeão da Copa do Brasil, o trem-bala da Colina, mas só. E também, foi uma Copa do Brasil, na Libertadores, se tivesse passado do Corinthians, tinha chance de ser campeão, mas ficou ali. Agora você pega, cara, os últimos 20 anos, mais de 20 anos do Vasco, de sofrimento puro. Eu fico brincando, cara, São Paulino, palmeirense, reclamando do time, cara, não aguentaria um mês de Vasco. E aí entra o fenômeno do Vasco. Porque na época, 97, eu cansei de ver jogo em São Januário, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Hoje, não acha ingresso para ver jogo em São Januário. Tanto é que o Vasco está tentando jogar mais vezes no Maracanã. Cara, a torcida só cresce e está cada vez mais apaixonada. Sim. E olha que loucura. E para mim isso tem um bordão que a galera diz, nossa, futebol é resultado. Cara, é um bordão, um clichê, mas não é. Não é só resultado, cara. Futebol vai muito mais além disso. Porque o que explica, por exemplo, a torcida do Corinthians, aquela fila só acabou em 77 e o fanatismo só aumentando, a torcida do Corinthians crescendo. Cara, o Palmeiras também viveu uma fila, São Paulo agora mesmo. Uma draga. O São Paulo, e ninguém para de torcer, e as novas gerações
virando torcedor. Cara, esse time, São Paulo, fui visitar em Hamburgo, São Paulo, que é um time que tem um histórico político, não ganha nada, na merda, segunda divisão, até líder da segunda divisão na Alemanha agora. Mas, cara, galera cada vez mais fanática pelo clube lá. Então, a gente não torce por vitória, cara. Se a gente parar pra pensar, na época do Vasco, quando eu peguei a fase áurea, o Vasco, quando tomava uma pancada, naquela época tomou muita pancada do Flamengo, apesar da fase boa. Não deixava de torcer por isso. Você pode ficar puto, mas então acho que não é só vitória. E aí por isso que eu entendo o Fernando Diniz quando ele diz: nossa, futebol precisa ir além da vitória. Dentro de campo, eu, Arnaldo, somos caras que vamos competir. Qualquer jogador de futebol, o cara vai entrar para ganhar e esse tem que ser o espírito. Esse é o princípio de um jogo. Mas não pode ser só a vitória. O Vasco é um exemplo de que o futebol não é só resultado. Porque se fosse, a torcida já teria acabado. Nessas pesquisas que saem, a torcida do Vasco teria virado 1% e não virou, tá crescendo cada vez mais. Não é só resultado mesmo. Mas o Fernando Diniz virou